Recentemente agora o Regenere ele foi na Bahia fazer um culto na Bahia. Veja que culto é esse que eles fizeram. Veja o que estão fazendo com a Igreja Pentecostal. Deus é amor. Irmãos, estão fazendo toda essa bagunça e sabe qual é o pior? Que a nossa irmã Ireni Miranda, que está na frente como presidente, que jurou diante do caixão do missionário Davi Miranda que não ia arredar o pé da doutrina. Ela quebrou o juramento. E qual é a posição que ela se encontra agora? Ela se encontra, infelizmente, é até triste falar isso, mas ela se encontra na mesma posição que o sacerdote Eli, assentado em uma cadeira, deixando o seu neto e a sua filha fazer todo tipo de bagunça, trazer o mundanismo para dentro da igreja. Igreja é igreja e mundo é mundo. Nós não temos que trazer o mundo para dentro da igreja. Nós não temos que trazer os costumes do mundo para dentro da igreja, porque nós estamos trabalhando com jovem. É o que sempre fala o nosso amigo Davi Miranda Neto, que ele está trabalhando com jovem e tem que fazer tudo para ganhar os jovens. Mas espera aí, ganhar os jovens de que forma? Ganhar para Cristo ou colocar dentro de uma igreja com os costumes do mundo? Tem pessoas que falam, mas luzes, esse tipo de culto não influencia em nada. Nada vai adiantar se a gente fizer um culto e Deus não receber. Agora eu vou ser muito sincero nas minhas palavras. Eu tenho 100% de certeza que Deus não recebe esse tipo de culto. Que Deus não recebe essa papagaiada toda aí do culto Regenere, que foi feita agora em Salvador, Bahia. Nós não precisamos disso. Entenda, nós que somos cristãos, nós não podemos ser ligados com o mundo. Ou nós somos de Cristo ou somos do mundo. Nós não precisamos criar um monte de coisa para poder Deus transformar a vida de alguém, para trazer alguém. Não. A gente não precisa disso. O que nós precisamos é se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. É o que Deus disse para Salomão. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu. Sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, e os meus ouvidos estarão atentos à oração deste povo, à oração deste lugar. Agora compara, pega a sede mundial antiga na era do missionário Davi Miranda, na época do presbítero José Borges, Joel Miranda e muitos homens que tiveram. A gente não tinha nada disso. Deus operava de uma forma gigantesca. O que Deus fazia era tremendo. Milhares de pessoas se convertiam a Cristo, se batizavam. As nossas igrejas não cabia de tanta gente. Hoje as nossas igrejas estão vazias. Eu estou falando, irmãos, porque é uma realidade. A gente sai por aí para o campo missionário para poder pregar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus. As nossas igrejas estão vazias. As nossas igrejas estão frias. As nossas igrejas estão geladas. E não tem como você dizer o contrário, porque essa é a realidade. Agora, por quê? Por causa de Eli, que está sentado na cadeira e deixando os seus filhos
deixando o seu neto fazer tudo o que eles querem fazer. Trazer o mundanismo, trazer show, gastar fortuna com todo esse teatro, porque para mim é um teatro, sendo que tem tanta gente até passando necessidade na nossa igreja, e eles têm coragem de gastar tanto dinheiro com esse cenário, que é uma fortuna, mas os nossos irmãos estão muitas vezes perecendo de fome, e estão muitas vezes padecendo necessidade, e eles têm coragem de fazer tudo isso, né? Até quando essas coisas vai permanecer? Até quando a irmã Ereni Miranda vai permanecer na cadeira de Eli, permitindo seus filhos fazer tudo o que estão fazendo? Deus trouxe julgamento a Israel por causa do quê? Eli deixou seus filhos fazer tudo o que queria. Eli deixou seus filhos bagunçar na casa de Deus. Quando o sacerdote vinha apresentar a oferta, o sacrifício para Deus, os filhos de Eli vinham com um garfo bem grande, metia no sacrifício e dizia: o que o nosso garfo trazia é nosso. O sacerdote dizia: deixa a gente primeiro oferecer a Deus, depois vocês pegam a parte de vocês. E eles diziam: não, primeiro para nós. Irmãos, em outras palavras, Deus não recebe qualquer tipo de sacrifício. Deus não recebe o nosso louvor, Deus não recebe nossa pregação, Deus não recebe o nosso culto se ele for oferecido de qualquer jeito na presença de Deus. Deus não vai receber de qualquer jeito, sendo ele recebido de qualquer jeito. Infelizmente, é uma pena tudo que está acontecendo dentro da nossa igreja, e tem muita gente aí apoiando. Sai fora, irmãos, não apoia essa safadeza, não apoia, sai fora dessas coisas, viu? O juízo de Deus é terrível, o juízo de Deus é terrível. Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício para ele, amém? Que Deus te abençoe. Isso é muito sério o que está acontecendo com o nosso ministério.